Oi, pessoal, aqui é a professora Jamaira numa edição especial de Dia dos Mortos para o ensino religioso. Bom, no Brasil, nós temos 3 dias que são tradicionais do calendário católico, que veio para cá com a colonização portuguesa. Então, dia 31, Dia das Bruxas, dia 1º e dia 2, que são muito mais tradicionais, Dia dos Santos e Dia dos Mortos. 1º e 2 já foram, inclusive dia 1º já foi feriado por uma época, são muito tradicionais dentro do cristianismo e do catolicismo. Por isso, no Brasil, eles permanecem como dias importantes. Mas de onde que vem a tradição do Dia das Bruxas? Bom, a tradição do Dia das Bruxas vem para o Brasil porque na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra e principalmente com o golpe militar, a cultura, os Estados Unidos passaram a ter muita influência no nosso país, principalmente culturalmente, né? Então, naquela disputa de capitalismo e socialismo, o Brasil se aliou ao capitalismo e uma das formas de fazer propaganda é a cultural. Então, passamos a consumir muito cinema, muita música vinda de lá, né? Da língua. E o Halloween, tradicional americano, veio parar aqui também e passou a ser festejado por muitos grupos, muitas crianças, passaram a se fazer muitas festas. Mas o Halloween americano também tem uma origem muito anterior à colonização. Portanto, a gente tem que pensar, o que a gente tem que saber? O Halloween, ele vem de uma tradição de um festival que era pagão, muito antes do cristianismo. Então, ele servia para comemorar a colheita. Então, esse festival acontecia nessa época do ano, mas lá vai começar a esfriar, né? No hemisfério norte vai começar a esfriar. Então, se festejavam as colheitas e se fazia um grande festival em que se pensava que precisava afastar esses espíritos malignos para seguir bem o inverno. Então, eles criavam fogueiras, lanternas para afastar esses espíritos. Então, essas lanternas eram feitas em nabos. Sim, elas não eram feitas em abóboras. As abóboras são naturais da América. Elas vão passar a ser feitas pelos imigrantes que vão vir dessa região da Irlanda, Escócia, para os Estados Unidos e Canadá e vão perpetuar o ritual do Halloween, mas já cristianizado. Porque o Halloween é mais uma das festas, assim como o Carnaval, assim como a Páscoa, o Natal, que foram cristianizados pela Igreja Católica, porque a população não deixava de festejar. Então, ela precisou passar a ter um significado cultural cristão, certo? No entanto, nós temos mais um impacto interessante nessa festividade. Quando o colonizador espanhol chegou no México, os astecas tinham no seu calendário, que acontecia em agosto, uma festividade de 3 dias, também para fazer conexão com seus mortos. Então, eles acreditavam numa deusa, Catrina, deusa da morte, que passava pela terra e que os seus antepassados vagavam nesses 2 dias e eles poderiam vê-los, né, ter contato com eles. Então, quando foi cristianizado esse povo asteca, passou também para o calendário do dia 1º e do dia 2, né, que já era o dia de Todos os Santos, e o Dia dos Mortos cristão, e isso tudo virou uma miscelânea cultural. Então, até hoje, dia 31 é o dia de decorar a rua com flores, muita cor, vela, bandeirolas, para que no dia 1º passem os antepassados adultos que já morreram, e no dia 2, as crianças que morreram, para que eles sejam lembrados. Então, as lanternas, as flores, os alimentos são uma homenagem, né? Eles são ofertados aos antepassados, e a morte é muito festejada, e foi isso que foi assustador para os colonizadores. Mas não é a morte que é festejada, é um valor festejar aqueles que já fizeram parte da vida, né? Então é muito importante para eles. Isso tudo virou um grande sincretismo religioso. Claro que a gente sabe que a colonização forçou um cristianismo nessas festividades, mas hoje o Dia de los Muertos, né, os 3 dias, ele é considerado patrimônio imaterial da humanidade, desde 2003. Então, ele foi classificado dessa maneira pela Unesco e ele deve ser preservado, porque tamanha a importância cultural que ele tem na região do México e, inclusive, dos Estados Unidos, onde há muita imigração dessa população e onde se misturou com o Halloween e se tornou ainda maior, porque é no mesmo dia. Isso tudo vem parar aqui em forma de festividades que vêm com o cinema, na verdade, né? Vem com a cultura popular, que a gente tem muito acesso hoje em dia. Então, é bacana trabalhar com as crianças, porque através dessas festividades a gente consegue entender todo o sincretismo e como que
festas se modificam culturalmente, né? E no Brasil, a partir de 2003, preocupados com essa influência da cultura norte-americana, se instituiu que dia 31 de outubro é dia do Saci. Então, também é bacana a gente trabalhar com a ideia do folclore nacional, não só do folclore mexicano, o folclore do Halloween, né, os seres que eles cultuam, mas aqui entender que o dia do Saci é o dia do nosso folclore, a mula sem cabeça, Saci, a caipora, a curupira, são elementos fantásticos, muito bacanas de se trabalhar com as crianças, porque também, mesmo após a cristianização, eles continuaram muito fortes no imaginário popular, principalmente no interior. Então, dá para fazer muita coisa bacana. Um bom Halloween, uma boa noite dos mortos, um feliz dia das bruxas, um feliz dia do folclore.